Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo, e quero falar sobre o filme Enigma de Outro Mundo com um ponto de vista, uma análise de um escritor. Eu vou focar aqui essencialmente na narrativa, na forma como o filme conta a sua história. Então, esse filme está no Netflix, se você quiser assistir agora, você pode. E se você não assistiu ainda, é um clássico do terror. Não recomendo se você não quiser algo assim, um tanto visual, né? Mas com esse vídeo você vai poder decidir se você quer assistir ou não, com base no enredo do filme, tá? E se você também gosta de contar suas histórias, eu vou te falar aqui alguns elementos para você prestar mais atenção na hora de contar a sua história, seja num livro, seja num roteiro de um curta-metragem, num quadrinho, num jogo, etc. Então aqui é realmente para contadores de história, para quem gosta de histórias, não importa a mídia, e também quem gosta de contar histórias. Confere até o final desse vídeo. Se você gostar, clica no joinha. Se você quiser mais conteúdo como esse, se inscreve e ativa o sininho. E se você conhecer alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, envia também na rede social. Eu separei na minha cola alguns pontos, assim, mais do que eu costumo falar. Eu costumo falar 3 ou 4 pontos. Esse filme me deu ideias para mais pontos, mais questões, né? Me sinalizou mais coisas para falar do que eu costumo falar. Talvez esse vídeo fique um pouco grande, mas vamos lá. Vou tentar também ser sucinto para não ficar me alongando demais. O primeiro ponto que eu acho que é muito importante nesse filme é o isolamento. O elenco está isolado. E existem várias formas de trabalhar essa ideia de isolamento. E isso é especialmente útil em histórias de terror, histórias de suspense, mas quando você quiser dar uma atenção na sua história, por mais que você não seja um escritor ou escritora de terror, de suspense, em qualquer história, qualquer gênero, fantasia medieval, sci-fi, noir, etc., você pode ao menos trazer um capítulo que use elementos de outros gêneros para dar uma diferenciada. E o isolamento é muito útil para criar tensão numa história. É muito comum o isolamento em filmes, em histórias assim, de serial killer, em história de zumbi, né? A ideia de que um herói ou alguns poucos heróis estão isolados, né? No caso desse filme, eles estão na Antártica. Então, eles estão assim, no meio da neve, tá? Eles estão sem comunicação com o resto do mundo e eles não conseguem ir embora com facilidade. Essa foi a forma que eles encontraram para trazer essa sensação, esse sentimento de tensão, sabe? Outras histórias trazem de outra maneira. Exemplo clássico, filme de história de zumbi, né? Seja na série Walking Dead ou em filmes também do Romero, em que basicamente a humanidade foi por água abaixo, né? E quem tá vivo não sabe como encontrar outras pessoas, não sabe nem se tem outras pessoas vivas, né? Tem um filme clássico que eles ficam presos no shopping center. Então eles ficam assim, no shopping center eles têm tudo que eles precisam para viver por um longo tempo, pelo menos, mas eles estão cercados de zumbis, não conseguem sair dali. Quando você quiser dar esse sentimento de tensão na sua história, o isolamento é uma ferramenta muito útil. E aí pode ser um isolamento por falha de comunicação. Tinha um filme, Wolf Cry Wolf, né? Esqueci agora. É um filme que é muito bom, um pouco conhecido, mas ele é muito bom. É que, no caso, eles estão num campo da faculdade. Mas sim, eles não estão isolados. Mas as coisas acontecem tão rápido e ninguém tá levando muito a sério aquela situação em que eles acabam não sabendo em quem confiar, sabe? Esse é o próximo ponto, na verdade. Mas o isolamento ele já gera naturalmente a paranoia, tá? Mas você, de alguma forma, isolar o personagem porque ele tá sem comunicação, ou ele não sabe em quem confiar, ou ele não conseguiria fisicamente ir para outro lugar e não tem a opção de fuga, é algo muito poderoso e é algo que esse filme estabelece do começo ao fim. Você não vê o mundo fora daquele cenário isolado, tá? O filme inteiro. E isso também ajuda, não mostrar o resto do mundo, também ajuda o espectador ou o leitor. Não só o elenco está isolado, mas também quem está conhecendo a história, quem está experimentando aquela história, não tem acesso à informação, nem visualmente, nem nada fora daquilo. Um outro exemplo, só para encerrar, tá? De um outro filme nada a ver, que também usou isso, eu falei desse filme aqui no canal, é
janela indiscreta, né? No caso é um filme de suspense, em que o protagonista ele tá com a perna machucada, então ele fica confinado em casa por muito tempo. E ele fica vendo as pessoas pela janela, o hobby dele passa a ficar vendo a janela dele, e aí a história vai se desenrolando. No caso, ele também está isolado, e essa claustrofobia também é passada para o público, que também é outro filme que não tem outro cenário, tá? Então, assim, isso pode ser usado de várias formas que funcionam na sua história. Não só numa história de filme de terror, tá? História de terror no geral. O segundo ponto, já dei aqui uma introdução, é a paranoia. Esse filme se baseia muito em você não saber em quem confiar. No caso desse filme em específico, é porque você descobre assim, ao longo do filme, é um spoiler bem pequenininho, tá? Não chega a atrapalhar a história como um todo. É um filme da década de 80, então se você não viu ainda, você teve tempo de ver, né? Cá entre nós. Mas você descobre que o monstro, né, a coisa, pode se transformar em alguém. Ele assimila a forma da pessoa e ele quer se espalhar, ele quer infectar todo mundo virar um ser que nem ele. Mas é um processo realmente de assimilação monstruosa. Só que quando você percebe isso na história, você não sabe quem já é monstro e quem não é. Você não sabe em quem confiar, tá? Então o filme ele sabe usar isso ao longo de todo o filme. Você não sabe que, realmente... Enfim, eu também não vou ficar falando como que o filme faz isso, porque aí sim vai ser spoiler. Mas você não sabe em quem confiar. Esse sentimento de paranoia é útil, principalmente em suspense e terror, mas é difícil você ser usado de várias formas. Histórias de espionagem, por exemplo, histórias de crime, também de serial killer, que já falei antes, né? E também histórias de monstros. No caso, por exemplo, quando você tem isolamento, você pode usar também com filmes de zumbi. Paranoia dessa forma em história de zumbi já não funciona não funciona tanto, porque você consegue ver quem é zumbi e quem não é, né? E geralmente eles usam uma atenção quando alguém é infectado e vira zumbi, né? Mas a gente dura pouco tempo, é uma coisa assim muito rápida. A pessoa se machucou, ela tá com medo de morrer, então ela esconde que se machucou, até que ela obviamente perde controle sobre si mesma e vira ou faz parte dos monstros, né, nesse caso. Então essa paranoia não funciona também em qualquer gênero. É muito trabalhado com você não saber em quem o elenco pode confiar, em quem se diz ser e quem sabe que é, né? Quem se diz ser. Quem usou isso muito bem foi o Lovecraft, porque você não sabia exatamente quem era cultista, quem não era cultista. Você chegava na cidade, todo mundo ali era estranho, você não sabe se a pessoa é estranha porque ela não confia em você, ou se porque ela faz parte do jogo um culto maluco, né? Então, um bom exemplo de quem sabe usar a paranoia de várias formas é o Lovecraft. Em sequência, essa construção da história de isolamento com paranoia também leva à loucura. É um outro tópico muito útil, principalmente em terror, né? Mas que, cara, as pessoas vão ficando tão tensas e tão desconfiadas e vão ficando com tanto medo que elas começam a perder noção, sabe? Elas começam a perder noção do que é real e do que não é real, e também perder noção das consequências das ações delas. Então, alguns personagens vão se comportar de forma incoerente, né? Mas o importante no discurso, né? Eu prefiro assim, eu não gosto quando uma pessoa só surta de gritar e sai fazendo besteira. Acho fraco. Mas geralmente quando a pessoa ela se comporta de forma errática, mas com um discurso justificando essas ações dela e que só ela enxerga a verdade. É o que esse filme faz algumas vezes, é que outras histórias fazem. Então você consegue ver realmente pessoas tomando medidas drásticas. Voltando ao exemplo do Walking Dead, eu lembro no quadrinho que tem a cena em que o grupo encontra um pai com uma filha, e esse pai com a filha não confia no grupo a princípio. E depois eles conversam e o pai, né, conta pro Rick, que é o líder dos heróis, né, dos sobreviventes, que ele fala, cara, quando os zumbis apareceram, quando a gente foi ver o velhinho da mercearia do bairro, que sempre foi um senhorzinho simpático, tentou estuprar minha filha.
Então, assim, as pessoas enlouqueceram, sabe? Então as pessoas estão se comportando de forma totalmente errática em meio ao absurdo que é um apocalipse zumbi, no caso. E, mano, isso é algo assim, verdade, né? A gente tá, enquanto eu tô gravando esse vídeo, estamos em quarentena do coronavírus e a situação está estressante, tá? E já tem casos, por exemplo, de violência doméstica sendo registrados. Então, quer dizer, se essa quarentena se estender, nós vamos encontrar casos cada vez mais graves. Talvez sim, de surtos, tá? É possível, não li nada no noticiário ainda, mas pessoas submetidas a estresse tendem a realmente se comportar de forma errática, tá? E quando o assunto ainda mais se for um assunto sobrenatural. Você não precisa escrever sobre terror sobrenatural, tá? Mas é para você ter noção que o X da questão aqui é situações de estresse geram comportamentos erráticos, até mesmo surtos psicóticos, ok? E esse filme trabalha muito bem isso. Quando você for assistir ele, se você já assistiu, se você for assistir de novo, percebe isso. Como ele dá essa sequência de elementos. Primeiro o isolamento, então a paranoia e então a loucura. Ok? O quarto ponto aqui é que esse filme ele não mostra tudo. Ele não explica tudo, você não compreende tudo, tá? Ele não te entrega todas as respostas. Então você, no fim das contas, não entende 100% o monstro. Você, inclusive, começa sabendo muito pouco sobre esse monstro. Os heróis vão descobrindo na tentativa e erro, na dedução, na hipótese, tá? Eles vão tomando essas medidas para se precaver, né? Para se proteger aos poucos. Mas eles vão assim, de um ponto de zero conhecimento até assim, meia dúzia de informações, nem todas muito confiáveis. Então o filme ele não mostra tudo, ele não explica o monstro por completo, ele não explica. Você não sabe assim, se esse monstro. Há quanto tempo esse monstro está na Terra ou não, tá? Como ou por que ele veio parar aqui. O filme ele não explica mais do que você precisa saber para acompanhar a história. Tá? Então esse fator de mistério e de confusão mesmo que a história passa ajuda a realçar os personagens e também a narrativa. Tem gente que tenta explicar demais e tem gente também que explica de menos. É difícil encontrar um bom termo do quanto você tem que explicar. Mas o ponto você tem que explicar o suficiente pro espectador, pro leitor acompanhar a história, tá? E você não pode explicar demais ao ponto que fique tedioso. Esses são os dois extremos que você não pode chegar. Nem de ficar assim, não ficar, nem fique confuso, pode ficar confuso, mas não pode nem ficar assim totalmente sem pé nem cabeça, tá? O espectador, o leitor tem que acompanhar a história. Ele não pode sentir que faltou algo, ele não pode ser surpreendido de forma negativa, tá? Esse filme é um filme que por exemplo, o monstro, ele até que ele funciona, até que ele opera de forma simples, tá? A dúvida é como lidar com ele. É como você identificar, como você vai saber quem é infectado e quem não é, e como que você vai derrotar ele. Essa que é a dúvida, mas a forma como ele opera, você entende assim, na primeira meia hora de filme, sabe? O filme é até meio longo. Então, o fato de você saber como que o monstro opera é o suficiente para você acompanhar a história. Se ele do nada fosse mudar a forma como ele se comporta, se ele fosse do nada mudar os poderes dele, se ele fosse no meio do filme apresentar um poder novo, isso sim poderia deixar o público insatisfeito. Então, tem que ter alguma linha narrativa que o espectador, ou leitor, ou jogador, etc., acompanhe no começo da história até o final dela, enquanto outros elementos complementares vão sendo introduzidos. De forma a realmente complementar a história, tá? E não ficar mudando a história de forma satisfatória para o público. Esse é o mínimo, tá? E o máximo é o quanto não for tedioso para o público. Às vezes parar para dar uma enciclopédia para o espectador ou para o leitor vai realmente ser tedioso, vai realmente fazer a gente olhar o celular. Hoje em dia a gente olha o celular, né? Então a história não pode dividir a atenção.
O espectador então, não pode estar dividindo a história, dividindo a sua atenção entre a sua história e o celular ou qualquer outra coisa. Inclusive, sobre o filme, dá assim os elementos básicos de como que a coisa opera e ir acrescentando elementos ao longo da narrativa é o que torna esse filme o que dá movimento à narrativa. A narrativa está constantemente em movimento, tá? Então as circunstâncias mudam o tempo todo. No primeiro momento eles estão assim, o que está acontecendo? O que aconteceu, né? O momento inicial é descobrir que de fato tem algo acontecendo. No momento em que eles percebem que tem ali um risco, tem um ser desconhecido que eles estão lidando, né? É descobrir como que isso acontece, né? E aí vem a paranoia de quem é o monstro, quem não é o monstro. E aí começa a vir, tá bom, como enfrentar ele, que a gente já sabe, né? Qual é o ponto fraco dele, qual é o ponto forte dele, como que ele se manifesta, em quem a gente pode confiar, em quem a gente não pode confiar. A narrativa desse filme é muito dinâmica. As circunstâncias vão mudando. Como eu falei, não é que o monstro, ele do nada, ele não faz mais sentido e muda o sentido dele. Mas, por exemplo, se tinha um personagem que era muito importante, em alguma hora ele não é mais confiável. E aí? Como que a gente vai continuar sem ele, tá? Mas também continuar com ele é também um risco. Então tem vários pontos assim que você vai tendo assim, ok, nesse aqui eu posso confiar. Opa, será que eu ainda posso confiar nele? Sabe? O filme ele vai mudando as circunstâncias. As regras continuam as mesmas, tá? Isso tem a ver com verossimilhança também. Mas a questão é, os elementos básicos estão lá. As circunstâncias que esses elementos vão dialogando com o elenco e com o público é o que vai conduzindo um diálogo interessante que te mantém atento. Então, quando você for criar uma história, pensa nos elementos que estão em jogo, tá? Pensa o seguinte, é como você criar um tabuleiro com as peças, né? Ou um quebra-cabeça. E essas peças vão mudando e vão se encaixando e vão dialogando. Se pensar num tabuleiro de xadrez, por exemplo, cada peça se move de forma diferente. Então a configuração do tabuleiro pode dizer para onde cada peça pode ir ou não. A ideia é um pouco essa, de você criar uma história em relação aos personagens, ao que eles sabem e o com que eles estão lidando. Esses três elementos são muito importantes. Quem está na história, o elenco, com o que eles estão lidando com essas circunstâncias e o que eles sabem, né? Esses são três pontos que nesse filme estão em movimento, e para você criar a sua história também é muito útil para você manter de forma interessante sem também trair o seu espectador, trair o seu leitor, tá? E o último ponto, eu vou dar mais um ponto extra, tá? Então tem mais 2 pontos na verdade. Mas o último ponto sobre a forma como esse filme conta a sua história, que eu quero trazer aqui, que eu acho muito importante, tá? E tem ainda depois ali um que não é sobre a narrativa, mas é sobre o filme em si, tá? Mas, enfim, para encerrar os pontos sobre a narrativa, é que esse monstro, ele é poderoso, mas ele é vulnerável. Eu acho que muitos filmes pecam, muitas histórias pecam por trazer um antagonista que é simplesmente perfeito, tá? Simplesmente indestrutível. E isso já foi feito à exaustão. Cara, vamos lá. Predador, Exterminador do Futuro, Sexta-feira 13, o Jason da Sexta-feira 13, o Fred Krueger do... Terror MTV. Sei lá, eu acho que esse é o nome do filme dele. Mas enfim, você sabe que é o filme do Fred Krueger. Esses antagonistas, tá? Eles todos, eles são muito superiores aos protagonistas. Eles são quase indestrutíveis. E, às vezes, em algumas abordagens, eles são, de fato, indestrutíveis. Então, assim, já foi feito isso. E isso corre o risco muito grande de frustrar o leitor, frustrar o espectador, porque quando você, assim, realmente perde a graça ver que é algo indestrutível, sabe? Inventar uma criatura, inventar um antagonista imbatível é algo que tem que ser abordado com muito cuidado. No caso do Enigma de Outro Mundo, eles apresentam um antagonista que é muito poderoso, mas que tem vulnerabilidades. Inclusive,
uma das primeiras coisas que eles têm certeza é uma fraqueza da coisa. Então assim, eles, ok, é possível. E isso é interessante pro filme. O tempo todo eles veem que até é possível. Eles estão em desvantagem, eles estão correndo um risco enorme, mas é possível vencer. Então eles vão ali se apegando àquela esperança assim, muito pequena, à história inteira. Mas você... Aí outro ponto é, ok, ele tem uma vulnerabilidade. Talvez ele tenha mais, sabe? E isso é outro ponto que desperta nosso interesse. Então, vamos lá. Como que eles vão derrotar? Né? E eu senti muito isso. Cara, que eles têm uma chance, sabe? Se fosse só algo do tipo, eles estão condenados, sabe? Até mesmo muitos filmes de terror fazem isso, né? Tipo, tem 10 personagens, vai morrendo um, morre o outro, morre dois. Sabe? Você sente que há um futuro inexorável. Né? Um outro exemplo disso é aquele Premonição, né? Que o antagonista é a morte. É interessante como que Premonição tem um antagonista que é inexorável e é também abstrato, né? Não é um personagem que você vê ali presente na história, sabe? Mas é até interessante por outros motivos. Enigma de Outro Mundo traz um antagonista vulnerável, tá? Muito ameaçador. Ele realmente está na vantagem em relação aos protagonistas, mas esse fio de esperança mantém a gente atento, mantém a gente aflito a história inteira, sem também enjoar. E eu acho que até mesmo é um ponto que até ajuda a gente assistir, sabe? Porque nem todo mundo tem estômago para filme de terror. Se você não gosta, eu não recomendo que você veja esse filme, tá? Eu acho que ele tem muitos elementos fortes do terror, que alguém que não é o público de nicho, sabe? Você tem que gostar um pouquinho, tem que ter assistido outros filmes de terror e ter gostado para conseguir assistir esse, tá? Stranger Things não basta, inclusive esse filme ele aparece num breve momento na primeira temporada do Stranger Things, né? Foi inspiração pro Stranger Things, mas sinceramente Stranger Things ainda é muito suave perto do que é Enigma de Outro Mundo. Você tem que ter... Eu não recomendo que você não tenha assistido, eu não recomendo esse filme se você não assistiu e gostou de algum outro filme de terror, tá bom? Se você é zero filme de terror, não vê esse filme, vê Stranger Things, tá? Mas um ponto que mantém a gente assistindo até o final é isso, tá? Ele é vulnerável e, cara, exige um esforço criativo muito grande você trazer um antagonista poderoso e vulnerável de forma interessante para a história. Pense nisso quando você for criar também o seu antagonista, seja ele uma pessoa, seja ele um monstro, seja ele o que for, tá? Para finalizar, o último ponto que eu quero falar aqui não é mais da narrativa do filme, mas é uma dica para todos os conteúdos de história, que é Enigma de Outro Mundo é um clássico do terror que é, assim, consagrado, é cult. Ele influenciou vários outros cineastas, tá? Mas quando ele foi lançado, ele foi considerado um fracasso. Então ele não fez sucesso de imediato, mas depois desse lançamento, depois dessa crítica inicial tão avassaladora, esse filme começou a ser elogiado. Hoje em dia ele é tido como um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. Então, assim, às vezes, tá? Algumas histórias, elas precisam de um tempo para serem avaliadas. Não quer dizer que a sua história ruim seja boa, tá? Tem histórias que são só ruins mesmo. Não vamos confundir também, tá? Nem toda... Mas, cara, tipo, Poe não fez sucesso em vida. Lovecraft não fez sucesso em vida, tá? Principalmente se você escrever terror, cara. Terror é um nicho que ele é meio delicado, tá? Tem outros casos, inclusive. Tem um filme que é alemão, que eu não vou lembrar agora o título dele, mas ele é precursor do gênero de slasher, tá? Esse gênero de serial killer, de faca soltando sangue o filme inteiro. É um filme alemão, que eu não vou lembrar agora. Pesquisa aí, precursores de slasher, filme alemão. Que quando ele foi lançado, ele foi tido como um filme de mau gosto, sabe? E ele foi fundamental pro gênero de filmes de serial killer. E depois ele foi reavaliado e foi tido como um clássico e recebeu notas maravilhosas da crítica literária. Então, às vezes, a mensagem aqui é, às vezes algumas histórias elas não são bem recebidas a princípio e depois, com o tempo, são reavaliadas, tá? Então, assim, enfim, não existe uma fórmula, tá? Para dizer se a sua história vai ser
consagrada amanhã ou não. Ela pode ser ruim, tá? Ou ela pode ser boa e o público só não consumiu num momento inicial. Pode ser, tá? Mas de uma forma ou de outra, não desista da sua ideia por causa de críticas iniciais. Pratica, estuda, escreve mais, tá? O próprio diretor do filme, ele também foi muito versátil. Ele também fez filmes de vários tipos além de terror, tá? Então, e cara, assim, a gente viu no mundo que o cara que criou o Mad Max também criou Happy Feet, filme de pinguim dançando e cantando no gelo, sabe? E Mad Max, duas coisas muito diferentes, tá? Então, assim, eu acho que é importante você ser versátil no que você faz, mas é importante você não ter pressa no julgamento, não ter pressa na avaliação, nem na sua autocrítica, nem também na crítica alheia. Algumas histórias precisam de um tempo pra gente realmente ver se elas foram boas ou não. Lembre-se disso, algumas histórias precisam passar pelo teste do tempo, tanto para serem elogiadas no momento inicial e depois massacradas, quanto também para serem massacradas e depois elogiadas, tá? E esse é o ponto que eu quero falar aqui. Para crítica elogiosa e também para crítica negativa, é necessário o teste do tempo para a gente ver se qualquer história realmente foi boa ou não. No caso do Enigma de Outro Mundo, é uma história que é boa, é um filme que é bom, mas foi mal recebido num primeiro momento. Lembre-se disso. Falei muito, né? Por hoje é isso. Comenta aqui embaixo se você viu o filme, o que você acha dele, tá? Comenta qual é o seu filme de terror favorito, qual é a sua história, qual é o seu livro ou jogo de terror favorito também. Vamos aqui abrir esse diálogo para conhecer mais histórias interessantes para todos nós aqui, tá? E se você gostou do conteúdo, clica no joinha, se inscreve, ativa o sininho e compartilha na rede social. Estamos no desafio 366 dias de escrita. É vídeo de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop todo dia de 2020. Então, até amanhã. Café esfriando. Tá morno já.